Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Você já olhou para o seu irmão e disse para ele assim: parabéns. Parabéns. Mas fala sorrindo, a gente não dá parabéns com a carinha fechada, né? Parabéns. Eu convido as nossas crianças que vão se apresentar. Já podem vir. E aí eu peço que a nossa irmã Graziele já se prepare. Coitado do Bertinho, mas é gordinho. Príncipe, filho de um rei,
que me ama tanto, na cruz por mim morreu, mas ao terceiro dia reviveu, subiu, mas céus nunca me deixou. Ele foi preparar o seu reino, meu lar, e é pra lá que eu vou. Vou morar no reino sem fim. Eu vou voar com os anjos, louvando o Rei assim. Eu vou morar no reino sem fim. Eu vou voar com os anjos, louvando o Rei assim. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória, santo, 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 santo é o meu Rei. Glória, 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 glória ao que venceu. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. No reino sem fim, eu vou voar com os anjos, louvando o Rei assim. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o meu Rei. Glória, 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 glória ao que venceu. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. A Duda. Vamos dar continuidade. Por favor, agora a nossa irmã Graziele, nossa secretária. E na sequência, por favor, as mulheres já se preparem. Paz do Senhor, igreja. Sou Graziele, para quem não conhece, pode me chamar de Grazi. Sou secretária da igreja, já tem um tempinho. E o pastor Marco pediu minha ajuda nesse quesito para falar um pouquinho da história da nossa igreja, né? A nossa igreja foi fundada em 10 de abril de 1983. Por isso que a gente está aqui reunido, celebrando ao Senhor, né? Por 43 anos. A igreja começou com um grupo de 13 irmãos que pertenciam a uma outra denominação. E o Senhor foi se revelando, né, pastor? Se revelando a eles, ensinando. E algumas coisas mudaram e eles precisaram dar espaço. Foram 13 membros fundadores que conheciam o pastor Walter Silveira, Lucelena Silveira, Antônio Teixeira Filho, Marina da Silva Teixeira, Maria da Glória Machado da Silva, Marta Machado da Silva, Gomes hoje, né? Na época não tinha o Gomes ainda. Augusto Machado da Silva, Maurício Silvestre Gomes, Marco Antônio Silvestre Gomes, José da Silva Paulino, Yara Alice da Silva, Iracema Meireles da Silva, Olga
da Silva. E esses irmãos começaram a se reunir na igreja Eulália, na escola Eulália, aqui na rua, né? Porque ainda não tinham um lugar. E o pastor Walter conhecia um irmão da Metodista Ortodoxa que começou a orientá-los e a discipulá-los dentro do ensino da Irmandade Metodista Ortodoxa. E a igreja aqui começou com a promessa de Deus de sustento e crescimento. E nós temos visto isso de fato, né? O Senhor tem sustentado essa igreja durante esses 43 anos. Hoje nós somos em torno de 300, 400 membros no hall de membros da nossa igreja. Começou com 13, né? Então, a gente vê que a mão do Senhor está nesse lugar, que foi o Senhor que estabeleceu essa igreja, e ela tem crescido porque o Senhor tem cumprido a promessa dele de crescimento que ele deu para a direção desses irmãos na época. A igreja não tinha onde construir o templo, né? E os pais da Marta Machado, a pastora Marta Machado, o irmão Agostinho, a irmã Maria da Glória, eles doaram um pedacinho do terreno. E a igreja começou a ser construída ali no cantinho, mais ou menos onde é o banheiro feminino, o banheiro masculino. E aos poucos foi aumentando, conforme a igreja foi crescendo. A gente chamava de templinho ali onde é a nossa cantina hoje, né? Quando a gente veio para cá, a primeira parte do templo, 2010, mais ou menos, pastor? Primeira parte da ampliação desse templo novo. E a segunda parte do templo foi inaugurada em dezembro de 2021. E o Senhor continua aqui conosco. Nós temos como missão alcançar vidas, levando-as a um compromisso de maturidade com Deus, com as pessoas e com a missão de fazer discípulos de Jesus. A visão da nossa igreja é uma igreja que cresce qualitativamente e quantitativamente, guardando a doutrina de Cristo. Uma família unida que acolhe, cuida e ama todos. Uma equipe onde todos os membros são treinados e têm a oportunidade de exercer seus dons e talentos nos ministérios da igreja. Um berço espiritual para centenas de pessoas e grupos familiares. Um agente de mudança que promove a melhoria das pessoas e da sociedade ao nosso redor. A gente fala aqui de um dos pontos da visão da igreja é uma equipe onde todos os membros são treinados e têm a oportunidade de exercer seus dons e talentos nos ministérios da igreja. Fica aberto o convite para os irmãos que ainda não se envolveu em nenhum ministério, né? De repente você pensa, mas eu não tenho dom, não sei fazer. Você vai ter orientação, você vai ter discipulado, e o Senhor conta com você nessa obra, né? A nossa igreja, ela desenvolve trabalho que ajuda a beneficiar pessoas dentro da nossa igreja, né, os membros, e da nossa comunidade, com alguns projetos sociais que a gente já esteve envolvidos. Hoje, o mais ativo é o curso preparatório para a escola técnica, já tem alguns anos, e nós temos visto, todo ano aqui tem testemunho, né, de jovens e adolescentes, na verdade, que têm passado e alcançado o sonho de estudar numa escola técnica, porque a igreja tem investido, né, nisso com a ajuda de irmãos, de líderes, de voluntários que têm trabalhado para abençoar a nossa comunidade e a nossa igreja. Nós já tivemos vários projetos sociais, como orientação nutricional. A gente teve uns projetos específicos de períodos e nós vimos resultados. Teve atendimento psicológico durante um tempo e em breve, se Deus quiser, nós vamos retornar. E temos assistência social, já fizemos uns cursos livres, né, de artesanato, e os projetos continuam em pauta, irmãos. Em breve, muitas novidades, se Deus quiser. E a gente tem, assim, muitos pastores passaram por aqui, né, pastorearam a nossa igreja e contribuíram para o crescimento da obra do Senhor ao longo desses 43 anos. E hoje, a liderança eclesiástica é composta com o pastor-presidente, nosso pastor Marco Antônio Silvestre Gomes, que ele pastoreia a nossa igreja aqui desde 99. O pastor Marco é membro fundador. Ele foi indicado para começar o seminário em 1984. Depois ele foi consagrado, pastoreou em Mubirizamá. Teve mais alguma, pastor? Imo 32 também. Em 99, o pastor Marcos voltou para cá e, desde então, ele está conosco, nos abençoando e cuidando da gente. Pastora Marta Machado, pastor Delci Rosa Silvério, que também já está aqui há muito tempo, né, pastor? Desde antes do pastor Marcos voltar para pastorear, pastor Delci já estava aqui, envolvido na obra do Senhor, e continua aí
firme e forte, nos abençoando. Pastora Deise, nós temos pastor Antônio, que também tem uma história longa com a nossa igreja. Ele também era daqui, pastoreou fora e voltou a pastorear. E tem também abençoado nosso MIDS aí, né? Que alcança cada um de nós quando ele alcança os da melhor idade. Nós temos o pastor Sérgio e a pastora Cleide, pastor Richardson, pastor Carlos André, que é o pastor mais novo aqui na nossa igreja. O pastor André chegou em agosto do ano passado. E como evangelista nós temos a Adriana Vera, o Atílio Vera, o evangelista Carmen Lúcia, o evangelista Tiago da Silva, o evangelista Fábio Teixeira, o evangelista Ricardo Rodrigues, o evangelista Wagner. Nossa igreja desenvolve um papel importante dentro da Irmandade. Ela não está trabalhando só aqui, né? Nós temos a Irmandade com muitas igrejas e o pastor Marco, ele é superintendente regional. Nossa Irmandade é organizada em regiões e distritos, e dentro de cada região tem alguns distritos. O pastor Marco exerce a função de pastorear a segunda região, que ele supervisiona algumas igrejas, né, e garante o cumprimento do estatuto e a visão da denominação, orientando obreiros, e realiza a mediação entre as igrejas e o presbitério deliberativo da nossa denominação. Também ele forma também a diretoria do Seminário Educacional Metodista. Hoje nós temos esse seminário, que ele pertence à nossa Irmandade. O pastor Marcos é um dos diretores do seminário. Ele funciona de forma online. Se alguém quiser alguma informação depois, pode me procurar, pode procurar o pastor Marcos. Nós temos alguns ministérios, né? Na nossa igreja, ministério... Pode ser que eu esqueça algum, gente. Esqueci de anotar aqui. Mas tem o Ministério de Famílias, homens, mulheres, Ministério Infantil, Ministério de Artes, que envolve teatro e dança. Nós temos o Ministério da Jomeb, dos adolescentes, da obra social, corpo diaconal. E é assim que a nossa igreja funciona e tem dado certo. E nós louvamos o nome do Senhor por esse tempo, por essa igreja. Eu cheguei aqui em 2007, já tem bastante tempo. Quase 20 anos de igreja metodista ortodoxa, num período que eu precisava muito do cuidado do Senhor. E o Senhor cuidou de mim e continua cuidando. E eu louvo ao Senhor por essa igreja. Eu louvo ao Senhor porque Ele escolheu esse lugar, porque Ele estabeleceu a igreja dEle aqui e nós temos sido alcançados por Ele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As mulheres dessa casa. E, na sequência, por favor, os jovens e adolescentes já se preparem. Guto, pode nos ajudar a ser reconhecido? Obrigada, Guto. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertarei
Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Os jovens e adolescentes, por favor. Som. Quero já agradecer a oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus e também agradecer pela nossa liderança, nossos pastores. Dizer que a gente é muito grato de ter essa oportunidade e também dizer que toda a igreja e todos os nossos pastores, não somente o pastor Marco, pastor Delci, pastor Sérgio, pastor José Ricardo, pastora Marta, todos estão em nossas orações, que nós sabemos que não é fácil, né, conduzir essa obra, conduzir esse trabalho. Sabemos que são pessoas igual a nós, então nós cobrimos senhores e senhoras em nossas orações, que continuem com esse trabalho, que continuem sendo usados por Deus e que continue dando oportunidade para a gente estar levando a palavra, estar cantando, estar agradecendo e louvando o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar. Os jovens e adolescentes que estiverem sentados aí ou estiverem aí fora, por favor, vem para cá, senão a gente vai chamar pelo nome, hein? Fazer que nem Jesus. Convidamos a igreja a se colocar de pé para adorar conosco. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, estamos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno
inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. As palmas louvam ao Senhor. Perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Somente a igreja declare: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nós agradecemos a oportunidade. Pastor Marco. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esse dia, essa manhã. Nós estamos aqui de forma intensa, né, desde quinta-feira, agradecendo a Deus pelos 43 anos da igreja local. E isso tem sido bom para a gente. Meus irmãos, eu quero pedir um favor. Os irmãos que estão um pouquinho lá atrás, já que hoje é o dia do aniversário, né? Eu quero chamar vocês para vir aqui um pouco mais para frente. Eu preciso fazer uma homenagem a vocês. Então, todos que estão lá atrás, por favor, venham. Vamos ocupar aqui
primeiras. Faça esse favor. Todos que estão lá atrás, Vanessa, Levi, Gabriel, Gleidson, venham todos para cá, irmãos. Evangelista Ricardo Rodrigues e Tati. Venham mais para cá, todo mundo, por favor. Isso, irmãos. A gente louva o Senhor, irmãos, porque Deus é maravilhoso, né? Deus é bom, Deus é fiel. E eu quero, nesse momento, chamar até assim, eu sei que a gente faz reflexão. Nosso aniversário a gente não faz reflexão? Ou não, irmãos? Né? Principalmente quando a gente começa a ficar mais velho, né? Então a gente faz, não é, Carlos? A gente começa a pensar, né? Agradecer muito. A maturidade, né, nos traz a gratidão. E a gente já ouviu, e a gente já citou aqui na igreja, que gratidão, eu nunca mais esqueci essa frase. Alguém definiu gratidão como a memória do coração, né? Então, gratidão, para mim, tem sido, ao longo desses anos, a memória do coração. Mesmo que às vezes a gente venha até esquecer de alguma coisa, mas pode ter certeza que não é proposital, né? Porque gratidão é a memória do nosso coração, é a gente lembrar quem já passou por nós, quem esteve ao nosso lado, quem está ao nosso lado, o que Deus já fez por nossa vida. E o Salmo 103 diz que a nossa alma deve bendizer ao Senhor e não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Amém? Então, esse aniversário, irmãos, 43 anos, parte da igreja está aqui, né? Logo mais, a gente sabe que boa parte também vem logo mais à noite. Mas é agradecer a todo mundo, né? A Grazi, há poucos instantes, fez a leitura aqui de um histórico, e até trazer uma lembrança, porque ali ela acabou, embora estava escrito no papel, mas o nervosismo, né, ela esqueceu de citar o pastor Zé Ricardo, a pastora Marta Assis. O pastor Zé Ricardo é o vice-presidente da igreja, também compõe o presbitério da denominação, mas é porque a Graça estava nervosa, né? Ela está lá na porta, né? Ela acabou esquecendo, mas ela fez a leitura, né, de um histórico. E, irmãos, para você, né, que está aqui nessa manhã, a gente só consegue ser grato quando nós nos lembramos. Concordam comigo? Amém? Eu até posso ser grato pelo futuro, mas é um ato de fé quando eu sou grato por aquilo que ainda há de vir. Mas ser grato por aquilo que já foi é gratidão mesmo, é reconhecimento. Então, ser grato a Deus, em primeiro lugar, pelos 43 anos, amém? Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui há 43 anos. Se não fosse Deus que tivesse aberto essa porta, nós também não estaríamos aqui há 43 anos, amém? Se não fosse Deus que colocasse cada um de nós pastores, também nós não estaríamos aqui. Até porque nós não somos o dono da igreja. Concordam comigo? Amém? A Grazi leu ali, eu tive, graças a Deus, assim, a alegria. Eu digo com gratidão, a alegria de ter vivido e ter passado por esses momentos, né, de 13 irmãos que estavam aqui. Irmãos, capacidade alguma nenhum de nós tínhamos. Tanto que nós fomos congregar aqui numa escola. E alguém pode perguntar, mas pastor, o que foi que aconteceu? É porque na época tinha um avivalista chamado Jimmy Swaggart, e foi um momento que as igrejas mais tradicionais estavam vivendo um momento de avivamento. E, irmãos, graças a Deus que as coisas mudaram muito, mas antigamente, se a gente falasse a paz do Senhor ou levantasse a mão, era suficiente para a gente ser desligado como membro de uma igreja. Então foi essa a causa. Nós começamos a orar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã,
E Deus começou, o Espírito Santo, a visitar nossas vidas, batizar com o Espírito Santo. Então, não se podia mais ficar. Não foi nenhum ato de rebeldia, nós vamos embora, não queremos nada disso, irmãos. Nós não podíamos, era uma coisa na época normal acontecer. Graças a Deus que mudou isso. Graças a Deus. As igrejas mais tradicionais mudaram, né? As mais pentecostais já aceitam a gente, que na época a gente também não aceitava, porque a gente não tinha certos hábitos pentecostais de algumas denominações. Então, o pastor Walter, na época, fazia o seminário com um irmão que já partiu para o Senhor, chamado Enos, e ele no seminário ele influenciou muito o pastor Walter Silveira na época. E ele era seminarista, não era nem pastor ainda. E a gente começou aqui na Escola Eulália Cardoso Figueiredo. Não tinha ar-condicionado, como a gente tem, né? Era uma salinha talvez de 5x3. Não tinha nem cadeira, né? E chovia na nossa cabeça e era muito calor. Então, a Grazi leu esse histórico. Ele só esclarece esse ponto. E já são 43 anos. Então a gente é muito grato a cada pastor, a cada líder. A igreja que aqui está. Mesmo você que é o mais novo membro aqui. A gente tem um lema para esse ano que é chamado identidade. Então, cada um que está aqui, irmãos, o ministério diaconal, o ministério levítico, cada grupo desse, cada membro forma a identidade dessa igreja. Amém? E a gente já ouviu mensagem desde quinta-feira, o que é identidade, que é algo inconfundível. E essa tem sido a missão da igreja local. Preservar, guardar, observar a palavra de Deus, para que a gente continue crescendo. Amém? Para que a gente possa morar no céu. A mensagem principal aqui desse lugar sempre foi: existe um céu preparado para aqueles que servem ao Senhor. Então essa é o nosso objetivo. Não adianta chegar ao mundo inteiro e perder a nossa alma. Então há 43 anos a igreja está aqui e nós somos gratos a Deus, a cada membro, a cada pessoa, a cada colaborador, né, que está aqui. Alguns grupos não vieram à frente para se apresentar por questão de tempo, mas a intenção sempre é mostrar qual a identidade dessa igreja. O que o corpo diaconal faz, o que os mídias fazem, o que o Ministério de Integração faz, o que o Ministério de Família realiza aqui nesse lugar. Todo esse conjunto forma a identidade da igreja. Eu e você. Amém? Tanto que lá na entrada lá tem lá um espelhinho que a gente olha, né? E a gente vê qual é a nossa identidade. Glória a Deus, irmãos. Então, agradecer por 43 anos não é fácil. Tem muita coisa para a gente agradecer. Boa parte dos que estão aqui não tem 43 anos. Imagina o que em 43 anos já foi semeado e quantos frutos já foram colhidos e quantos estão sendo colhidos. A gente é grato a Deus, irmãos, que eu vi há pouco, estava aqui à frente, né? Na quinta-feira, não, na sexta, né? A Heloísa estava aqui. Quem conhece a Heloísa? Que estava na coreografia aqui na frente. A Heloísa estava aqui, né? A mãe dela até há pouco estava por ali. Glaucia, onde está você? Ah, está ali, né? Então a gente é grato a Deus. Eu estava vendo a Heloísa, como eu abraço muito o Antônio. E uma certa vez leram o nome dele, Antônio Teixeira Filho, e eu me assustei na hora. Porque a gente é muito grato a Deus, aqueles que também já estiveram conosco e labutaram por muitos anos, irmãos, para que chegasse até aqui. Uma dessas pessoas que já partiu, está com o Senhor, era o Teixeira. Então sempre que eu não vejo os netos, que não tinham nem nascido ainda, né, quando o Teixeira partiu, tinha Glaucia não, né?
Não tinham ainda. Então ele não viu, ele semeou tanto, né? E aqui eles, o Antônio, a gente é muito grato a Deus. Pessoas que já passaram aqui como o seu Maurício Tavares, essa obra aqui foi feita, essas treliças, ferragens, era ele e o Carlão trabalhando, né? E outros aqui ajudando. Mas ele partiu, já está com o Senhor, o seu Maurício Tavares. Era meio nervoso em algum momento, não era? De vez em quando ele chamava, pastor, mexer em tal lugar. E o pessoal brincava com ele que era o dono das chaves, que ele trancava tudo. Mas era sempre com zelo, né? O Maurício Silvestre, que foi citado aqui como membro também, que nos ajudou muito, principalmente quando eu vim para cá, a questão de obra, por ele trabalhar com obra, ele ajudou muito. Uma congregação que nós tínhamos no quilômetro 40, uma congregação que funcionou na casa dele também por muito tempo. Então a gente é grato a Deus. Grato a Deus pela Sueli, né, que já passou aqui também. Eu estou citando essas pessoas, parece uma coisa, né, em memória, né? Mas pessoas que labutaram. Sueli, uma senhora grandona, forte, né? E eu não esqueço, eu tenho, são as memórias, né? Eu fiquei muito resfriado, teve uma época que eu ficava muito resfriado. E 6h30, irmãos, eu estava no sofá passando um aperto. E eu só vi aquela voz daquela mulherona batendo lá no portão lá de casa, e ela com uma panela de um cozido lá, uma sopa. Pastor, vim trazer para o senhor. E aquilo me curou, irmãos, graças a Deus. Mas pessoas que passaram aqui, né, a gente tem gratidão, né? Essa é a memória do nosso coração, que ajudaram tanto, tá? Mas eu precisei, né, irmão, tirar esse momento para agradecer, porque a história, ela é feita por todos nós. Glória a Deus. Que cada membro que está aqui, irmãos, continue vestindo a camisa, trabalhando. Repito, nós não estamos fazendo uma obra particular, um projeto pessoal, é a obra do reino de Deus. Cada líder, né, de ministério que está aqui, que a gente se fala às vezes semanalmente, e está trabalhando, a gente é grato a Deus, né? Desde esses que estão aqui, ministrando louvor, aos outros que estão diariamente, semanalmente aí nos lares, trabalhando, a gente é muito grato a Deus. Que a gente sempre possa vestir essa camisa, irmãos. O maior cuidado em se colocar aqui identidade é para que nessa trajetória a gente jamais se confunda. Nós não somos um time de futebol. Certo, irmãos? Amém? Vocês entendem a mentalidade? Um time de futebol é cada um tem o seu time e luta por isso. Nós não somos um time de futebol. Se nós fôssemos um time, talvez nós tivéssemos, se fôssemos, um pensamento mais de seleção brasileira, porque é o time de todo mundo, né? Então a gente trabalha para isso, que a gente saiba entender, né, que a proposta do evangelho que nós estamos lutando, não lutamos contra a carne, o sangue, isso foi ministrado ontem, né? Mas nós estamos trabalhando no reino de Deus. Tenho alegria, né, como foi citado aqui, de estar pastoreando. Isso é por dádiva de Deus, não é por mérito ou por capacidade, é por graça de Deus, desde 99. E podem ter certeza, irmãos, que da nossa parte, tanto eu quanto a Marta Machado, né, a gente não pastoreia sozinho, tem alguém do nosso lado, que quando a gente perde sono, perde junto, que quando a gente está tenso, está junto também. A nossa família também, ela está ali junto, né, e desenvolve o ministério junto com a gente. Então, podem ter certeza que o que a gente procura fazer é com muito zelo, perfeito, tenho certeza que não somos, não sou, né? E pastor é aquela figura, né, que é amado por muitos, às vezes não compreendido por alguns, mas isso não se refere só a mim. Todos os pastores, qualquer pessoa que for um ser humano, ele vai ter aquelas pessoas que amam, gostam, entendem, e vão ter aqueles que não
às vezes não entendem, mas podem ter certeza que a gente está sempre trabalhando, olhando a igreja e sabendo que o que fazemos, nós temos um Senhor sobre nós, né? Que é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Amém? Temos uma denominação onde estamos ligados também. E ao longo desses 43 anos, procuramos manter a lealdade e a fidelidade. E isso não é porque o bispo hoje está com a gente, mas é um princípio nosso, irmãos. A deslealdade, a ingratidão, isso jamais vai dominar o nosso coração. Lealdade, gratidão, né? Mesmo que eu não tenha bigode, né, para alguém como os antigos, né, mexer, mas a gente procura fazer o melhor, né, para ser fiel a Deus e ser fiel às autoridades que estão sobre nós também. Amém? Se for um projeto pessoal, a gente desmancha as autoridades de cima e segue o projeto pessoal, mas nunca será um projeto pessoal. É a obra de Deus aqui nessa terra. Amém? E a gente é muito grato a Deus, a todos, a Deus, a todos, os líderes, os pastores que aqui estão, né? Todos os pastores, desde aquele que tem mais tempo, como o pastor Delci, ao pastor André que chegou há pouco, mas a igreja caminha porque tem pastores e líderes que trabalham de forma contínua, evangelistas que trabalham, diáconos, voluntários, mesmo não tendo cargo, se dedicam, trabalham, oram. Então isso compõe a IMO 42. Glória a Deus, irmãos. Então fica essa breve palavra, né? Porque não se dá para citar tudo, 43 anos em alguns minutos. Mas fica essa palavra para que todos nós saibamos, porque o tema também desse ano, identidade. Nós não podemos perder jamais a nossa identidade de vida cristã. Certo, irmãos? Amém? Aconteça o que for, a cultura do mundo pode mudar, e ela altera, muda, mas nós temos uma identidade que é inconfundível, e ela precisa ser cada dia, saber o que é santo, o que é profano, o que é honesto e o que não é honesto. Glória a Deus. Deus abençoe em todo tempo essa igreja, irmãos. Guarde em todo tempo. Nós queremos cada dia ser a imagem de Cristo nessa terra. Deus abençoe. Parabéns, irmãos, a toda a igreja, a todos vocês, né? Aos que têm mais idade, aqueles que são mais novinhos. Há pessoas que desde quinta-feira estão ficando aqui, às vezes até 11 horas da noite. E os nossos irmãos que foram ontem, como foram embora para Friburgo, não tem pressa de ir embora. Saíram daqui 11 horas da noite, 2 horas da manhã está passando a mensagem. Chegamos. Graças a Deus que chegaram. Né? Pastora Viviane ficou aí também. E irmãos que, Fernando ontem, né, estava aí fechando, outro dia foi outro. Graças a Deus, irmãos, que a gente sempre tenha esse sentimento que o que fazemos, fazemos para abençoar irmãos e fazemos para Deus também. Qualquer outra informação que alguém passar da nossa identidade, não acredite. A identidade é aquela que você já conhece ao longo de 43 anos. Glória a Deus. Abençoe seu irmão e fala assim: meu irmão, nós temos a mesma identidade. Graças a Deus. Podemos ofertar, irmãos, agora? Nós vamos estar ofertando e dando seguimento a essa manhã tão especial. Eu chamo o corpo diaconal. E logo em seguida, eu quero pedir que venha aqui à frente o nosso irmão Tiago Silva. Ele vai ser ordenado, consagrado, né, como evangelista. E tem os nossos diáconos também: Alexandre, Vitor Rodrigues, Michele e Mônica. Logo após o ofertório estarão aqui à frente. O bispo estará aqui orando com a gente e também trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração. Estamos com o bispo Zé Francisco, com mais alguns irmãos o acompanhando, a pastora Vera, né, sua esposa, né, está sempre aqui, Solange, o seu esposo, e outros membros ali de Realengo, e para a gente é uma alegria muito grande.
Vamos ofertar, irmãos, vamos dizimar. As nossas ofertas de hoje são destinadas ao trabalho de missões da nossa denominação. Todo ofertório de hoje, parte da manhã e parte da noite, são ofertas especiais para missões. Glória a Deus. Bom ver o Luiz Pereira e a Anice, né, que por estar morando em Campo Grande, congregam lá, mas estão desde quinta-feira aqui numa casa que a igreja tem, para participar da programação. Felipe e Elimara também. Fiquem em pé aí, por favor, Anice e Luiz, a gente é muito grato a vocês. Felipe e Elimara, fiquem em pé aí também. Eu chamei ele de missionário porque ele só está um tempinho lá por Niterói, mas são pessoas que nós amamos muito. Tá bom? Pode sentar. Deus abençoe grandiosamente. Diácono Carlos, por favor, peço que ore. E os nomes citados, Tiago, vem aqui à frente, por favor. Eu quero chamar o pastor Zé Ricardo. Sobe aqui, Tiago, por favor, para que esteja orando. Quero chamar o Vitor, Michele e Mônica. E Alexandre. Eles entraram em experiência ao diaconato o ano passado e hoje vão estar sendo de forma aí mais formal, né, incluso no corpo diaconal. Bispo, o senhor pode vir aqui, por favor, bispo, também? O Tiago, irmãos, todo mundo conhece, né? Conhece a história, e ele hoje, desde o ano passado, está em experiência evangelista. E não precisava nem essa experiência, a gente sabe, já quando foi colocado já sabia, né? Mas ele está aqui. Sabrina, vem cá, Sabrina também, que é a esposa. Vou chamar também a Tiago. Tiago, acho que pensou que a Mônica ia ser ontem, ele veio com a roupa tão de gala ontem. Sua esposa está aí, Alexandre? Ah, está ali. Vem cá, por favor, também. Amém. Irmãos, todos reconhecem esses líderes, obreiros da casa do Senhor? Amém. E nós vamos estar orando pela vida do Tiago e logo em seguida pela vida do corpo diaconal. Aqui tem um óleo, não tem? Acho que a mesa mudou de lugar, né? Eu quero pedir à igreja que fique em pé. O bispo vai estar orando pela vida do Tiago. O Tiago, irmãos, a gente está sempre com ele, ele vai... A obra que Deus tem na vida dele. Tá bom, Tiago? Você pode se ajoelhar, o bispo vai estar orando por você, pela Sabrina. E depois o pastor Zé Ricardo vai estar orando pelo corpo diaconal. Aleluia. Senhor meu Deus, aqui está esse jovem, teu servo, sua companheira, Deus. Aqui está esse casal e nós queremos agora, na tua presença, ó Deus, apresentá-lo para o ministério que tu tens chamado. E nós agora, Deus, o abençoamos em teu nome, para que seja próspero e abençoador o seu ministério. Nós investimos nele, ó Deus, a tua unção, pela tua palavra, Deus, e o recomendamos para que o teu cuidado seja agora fortalecido sobre ele, ó Deus, tendo em vista uma nova página do seu ministério. E aqui, Deus, nós o abençoamos e derramamos sobre ele a tua graça, ó Deus, e este óleo
como símbolo, Deus, como marca do Teu Espírito Santo na sua vida. Que ele seja próspero, bem-sucedido na missão que Tu lhes desse, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e o abençoamos. Amém. Você pode estender as suas mãos. Deus eterno e poderoso, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai, para consagrar os Teus filhos, que preenchem os requisitos, ó Deus, expostos na Tua palavra. Senhor, nós estamos confirmando aquilo que o chamado que Tu tem na vida dos Teus filhos, a função que eles já têm exercido, ó Deus, no decorrer dos anos. Agora, Pai, queremos colocar a vida dos Teus filhos diante de Ti. Queremos colocar, ó Deus, o ministério dos Teus filhos diante de Ti, para que Tu venha abençoar, que sejam prósperos em Ti em todo o tempo, que o exercício do diaconato seja exercido com muito prazer, ó Deus, e que o Teu nome continue a ser glorificado através da vida dos Teus filhos. Senhor, abençoa em todo o tempo, guarda os Teus filhos, que o ministério venha se multiplicar e contagiar outras pessoas que estão ao redor dos Teus filhos. Senhor, muito obrigado, porque eles entendem o chamado, entendem a responsabilidade que tem nesta tão grande obra, Senhor. Muito obrigado por poder compartilhar com eles desta obra maravilhosa. Agora, Senhor, que em tudo que os Teus filhos colocarem as mãos, sejam abençoados por Ti. Aonde colocarem a planta dos pés, seja abençoado por Ti. E que, Senhor, o entendimento dos Teus filhos nesta obra venha aumentar a cada dia, assim como a fé dos Teus filhos venha se multiplicar. E que continuem, Senhor, cooperando com a Tua obra, aonde estiverem, Senhor. Muito obrigado, nós reconhecemos o chamado e reconhecemos, ó Deus, que grandes coisas Tu ainda tem reservado para a vida dos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, porque exercem um diaconato com primazia, com entendimento, tentando sempre, se esforçando para fazerem o melhor diante de Ti, porque esta obra pertence a Ti, ó Deus. Pai, assim nós oramos e passamos a vida dos Teus filhos, o lar, a família, aos Teus cuidados e pedindo que o Teu Espírito Santo venha sempre ministrar sobre a vida deles e que as ações sejam sempre direcionadas por Ti. Muito obrigado. Assim nós consagramos ao exercício do diaconato, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos, pela vida dos nossos irmãos. Deus abençoe Alexandre, Deus abençoe. Ô, meus irmãos, podem se sentar. O bispo José Francisco vai estar aqui assumindo. Bispo, está com o senhor a palavra. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui alegres, mais um ano. Estivemos aqui nos 42 e do 42 o ano passado. Esse ano 43, esse ano 43 anos, maravilha. E o melhor de tudo é que a identidade é a mesma. Eu louvo a Deus. Lá em Realengo nós fizemos tem uns 4 ou 5 anos, o pastor Luiz pediu à secretária
para fazer algo parecido. Eu estava ali lembrando, e ela fez o levantamento dos membros nas atas e no livro antigo, fez um levantamento dos membros que passaram por lá. Precisaria 3 templos do que tem lá hoje, para caber todo mundo. Hoje nós estamos lá 170, 180 pessoas, mas tinha, hoje eu creio, depois de 5 anos, passaria de 1.200. Muita gente passou por lá. Mas, entre motivos e pretextos, vários não continuaram conosco. Muitos estão hoje abençoando em outros lugares, a grande maioria. Igrejas foram iniciadas através de alguns. Enfim, por tudo isso, uma coisa a gente combinou, foi o pastor Luiz, de vez em quando volta 1, 2, aí a gente recebe, claro, mas não fechamos porta. Mas aí o pastor Luiz me perguntou uma vez o que faria para receber, quem foi, passou e tal. Falei, diz a ele que a identidade é a mesma, não mudou nada. Se interessar, amém, seja bem-vindo. E o mais importante, querido, nós estamos precisando, eu gostei muito desse tema, eu gosto muito de falar, de participar desse assunto, identidade. Olha que é uma coisa que anda muito carente. A identificação hoje, além de variada, quase sempre é desalinhada da visão inicial de Deus para esse assunto. Vejamos que, eu quero parabenizar, antes de passar para o texto, parabenizar a igreja AIMO 42, pelos que perseveram, pelas raízes que ainda existem aqui, foram citadas algumas, raízes originais que geraram outras, né? Eu louvo a Deus que nós estamos hoje aqui. Eu conheço um pouco a história desta igreja antes do pastor Marcos Silvestre, passei a conhecer melhor depois do Marcos Silvestre, depois que eu digo, durante a sua gestão, e conheço a identidade dessa igreja, sempre foi a mesma. E o valor da identidade está exatamente na perseverança dos seus caracteres, das suas características. Se é uma coisa que a gente vê, e eu amo trabalhar com o Marcos Silvestre, José Ricardo e quantos outros, estamos agregando aí um grupo agora também na comissão do concílio. É sempre bom, porque a gente tem a mesma linguagem, tem o mesmo pensamento, nem sempre a mesma coragem de expor, mas é o mesmo. Quando entramos em ação, podemos fazer tudo, como diz aí no popular, de olhos fechados, até porque é bom, né? Orando, né? Mas fazemos com muita segurança, sem preocupação de detalhes, porque a nossa identidade tem uma unidade total, em tudo. Estava vendo ali, ouvindo a secretária ler o histórico, e realmente, olha, a palavra que resume tudo aquilo para mim é um amém. É tudo igual. Pensamos, seguimos a mesma linha, o mesmo caminho. Realengo lá está com 34 anos. Aqui já bem mais essa antiga. Mas temos a mesma identidade, graças a Deus. E o forte da igreja é a sua identidade. Porque não a identidade que a gente apresenta, um cartãozinho, uma carteira, essa diz, mas se ela não for aquilo que a gente mostra, não tem também valor, não tem peso, não significa nada. Hoje se faz identidade aí, de todos os tipos, se apresenta como tal, mas não é aquilo que... A identidade real é aquela que a gente apresenta na nossa vida transparente e coerente,
São duas coisas que se combinam. A transparência naquilo que fazemos, que falamos, que demonstramos pensar, e a coerência entre essas coisas, entre o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Isso é a identidade mais forte que, impressa ou não, ela existe porque você existe. E isso é o que nós buscamos, e é o que eu apresentei no início como sendo uma dificuldade que a igreja no seu todo, a igreja militante em geral, tem muita falta hoje. É difícil a identificação, ou melhor, alguém se identificar, porque essa identidade é natural. Veja bem, ela começou lá no Éden. Identidade é um conjunto de características psicológicas, físicas ou social, enfim, um conjunto de características que identificam uma personalidade. Resume-se nisso, tem outras, pode ser com outras palavras, mas em suma é isso, um conjunto de características que se identificam através da área psicológica, física ou social, ou, quem sabe, ideológica, mas ela identifica uma personalidade. E isso é através da ação, não é através de um documento. Documento hoje você compra, você manda fazer, você faz em casa e alguém assina. É uma coisa muito relativa. Mas a tua vida, teu caráter, a tua personalidade, principalmente o equilíbrio, a firmeza. Eu não me lembro de ter sido diferente, a não ser a faixa etária, né? Eu tinha mais força, mais voz, mais vigor, mas, fora isso, eu acho que eu sou do mesmo jeito, sinto as mesmas coisas que eu sentia quando eu era criança, adolescente, mais levado na época, mas é outra história, né? outra área. De qualquer maneira, eu não percebo mudança. E sonhei com uma igreja assim. Eu quero ler o texto que foi escolhido, é um texto muito simples e muito significativo. Efésios, capítulo 5, verso 1. Efésios 5, 1, que é o texto que nós queremos ler, somente esse versículo, que é ser imitadores de Deus como filhos amados. É muito forte isso, embora simples, muito fácil de decorar, mas tem um significado muito grande. Por quê, querido? Porque a nossa primeira identidade foi dada por Deus. Lá no Éden, quando ele fez o homem, ele diz, façamos, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem era a semelhança de Deus. Por isso que quando eu li esse versículo, me reportei logo a essa origem. Então, a nossa identidade original, a primeira, né, é exatamente a imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus, não física, mas a personalidade, o sentimento, o caráter, é tudo de Deus. Nós ganhamos isso logo ao ser criados, como homens e mulheres, como seres humanos. E essa identidade, Deus fez tudo para preservar. E a gente conhece a história, isso no capítulo 3, verso 19, se eu não estou enganado, a mulher, o casal, né? Eu não vou culpar a mulher, senão fica aquele detalhe, a mulher, não. Houve uma falha humana, a mulher se deixou enganar e o marido foi junto. De tanto que Deus, quando pegou os três, né? Você vai trabalhar se quiser comer, você vai sentir dores que não era normal antes, e você vai rastejar, que os três tiveram sentença. Então, quem foi o culpado? Bom, Deus achou os três. Por isso, mas você vê, a partir dali, o homem perdeu essa identidade. Perdeu essa identidade e ganhou uma coisa que não vale para a igreja, para o cristão. Ganhou a sagacidade daquele que o traiu. Começou a criar identidades
falsas, falsificar identidades. Que veio a mentira, veio os famosos temperamentos. Eu sempre pergunto, quando se fala de temperamento, a gente sabe que na psicologia isso tem um significado. Mas eu sempre pergunto, qual era o temperamento de Adão antes do pecado, hein? Ele era colérico. Não dá para entender. Ou seja, quando eu falo de temperamento, eu lembro logo de pecado. Quer dizer, hoje cada um tem o seu, igual a verdade, cada um tem a sua, que descaracteriza totalmente uma identidade. Se cada um tem a sua verdade, vai usar de acordo com a sua conveniência. Ou seja, a realidade fica de fora, perde o seu sentido. Identidade só vale a pena, só é forte, ela só existe de fato quando há firmeza de caráter e definição de postura, uma definição firme, coerente com aquela original. Mas como conseguir isso? E a gente vê que depois do homem ganhar uma identidade forte, a semelhança do seu Criador, e deixar ir embora por causa de uma curiosidade, não é bem assim não, disse o inimigo, disse a serpente, a mulher, não é bem assim não, se comer morrerá, não é bem isso. Mas se um dia, se você comer, vai ficar sabendo igual a ele. E ela, curiosamente, viu que o fruto era bom, saudável e bom para comer, comeu. Curiosidade. Qual o fruto? O fruto comível? Não, a proposta, saber igual a Deus, despertou uma curiosidade. Automaticamente ela embarcou e deu ao marido. Bom, por aí perdeu a sua identidade, com a identidade. Veio Jesus, eu disse Gênesis 3:6, não 19. Gênesis 3:6, quando houve a queda do homem, e Jesus veio no Calvário, no Éden, o homem ganhou a identidade e deixou o inimigo levar. No Calvário, Jesus veio e resgatou essa identidade. E diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 14 a 17, diz, e tendo rasgado a cédula, e de certa forma nos era contrário, se referindo à lei, à condenação da lei, cravou na cruz. Enfim, querido, ali abriu, ele resgatou com isso, no Calvário, a nossa identidade original. Tanto que João 3,16 diz, aliás, João 3,16, João 1, 12 ou 14, não estou enganado, não me lembro agora, fugiu aqui, mas eu acho que é João 1, 14, né? 12, obrigado aí. É bom ter um universitário atento, viu? Mas aí, João 1,12 diz que veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos, olha, retornado à condição de filhos de Deus. Jesus veio, reparou, ou melhor, resgatou a nossa identidade original. E aí chegou o nosso momento como igreja. Sobre essa nova identidade, foi estabelecida a identificação dos seus filhos. 2 Timóteo 2,19 diz que, ele diz que há um selo no meio de toda essa devassidão, toda essa troca, todas essas identidades falsificadas, existe um selo que identifica, e o selo é: o Senhor conhece os que são seus. Eu ouvi isso hoje aqui, se não estou enganado. O Senhor conhece os que são seus. Ou seja, essa nova identidade, ela é infalível e não tem como ser falsificada, porque ela foi assinada
com o sangue de Jesus. Ganhamos uma nova identidade. Agora eu pergunto, e a igreja que está fazendo dessa identidade? Mais uma vez, a síndrome do Éden continua, a fragilidade e a curiosidade humana tem prevalecido sobre o peso dessa identidade, e muitos têm se deixado levar por enganos. E olha, meus irmãos, nós tivemos já 2.000 anos, 2.000 e poucos anos com essa nova identidade. A nova não, com a nossa identidade original restaurada. Não é uma nova identidade. Porque a identidade que Jesus nos dá, assina para nós, ela é igualzinha àquela do Éden antes do pecado. É nos trazer de volta a nossa originalidade total. É claro, com uma marca de pessoas que é uma marca histórica, apenas daqueles que falharam muito, que um dia falsificaram a identidade, mas uma vez restaurada, fazem questão de firmá-la e não deixar mais se enganar com as promessas, com as benesses oferecidas no mundo de hoje. E se nós tivermos, nesses 2.000 anos que tivemos, para viver uma nova realidade de identificação, filhos de Deus, e a Bíblia diz, e o texto diz, foram feitos filhos de Deus, porque quando nós perdemos a nossa identidade original, automaticamente deixamos de ser filhos, porque perdemos a natureza de Deus. Isaías 59:2 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado tirou de nós a natureza de Deus, consequentemente, não perdemos a filiação. O que Jesus resgatou, e nós conhecemos essa história, é praticamente uma recapitulação com vocês, para mostrar a nossa realidade de hoje. Não temos mais motivo, já tivemos a nossa identidade restaurada, cabendo a nós só conservá-la intacta. Mas voltou-se hoje o risco, se nós tivemos 2.000 anos para cuidar dela, para conquistá-la, para cuidar, chegou até nós. Hoje nós temos um motivo maior, bem mais forte, para preservá-la, porque hoje a confusão está grande. Eu tenho até dito que o dom mais importante nesses dias é o de discernimento, que é o que você recebe de proposta, de oferta. Antigamente, o inimigo combatia a igreja pelo confronto. Era perseguição aqui, era gente morta acolá, era gente proibida. Existe hoje em alguns cantos, mas aquela generalizada de algum tempo atrás não tem sido mais assim. Você, de alguma forma, tem cobertura daqui, tem cobertura legal, as portas se abrem, barreiras caem, as cortinas de ferro se abriram, tiveram que abrir pela pressão social. Enfim, alguma coisa amenizou. Tá? Ou seja, nós tivemos o confronto, eu disse sempre, antigamente o inimigo jogava foguete de fora para dentro. Hoje ele distribui balinha para os crentes botarem e se envolver, e ele fica só torcendo. Porque hoje a confusão, muitos têm deixado por sentir o peso, não conseguir carregar essa identidade restaurada, começa a abrir espaço para que coisas de fora entrem e comecem a tornar. Então, hoje, resumindo, a grande dificuldade de hoje, o grande problema, o maior risco, não é o confronto, é a semelhança. Hoje é semelhança, tudo parecido, tudo igual. O santo e o profano andam lado a lado, de mãos dadas ainda. São diferentes, mas conseguem andar junto e combinar, concordar em algumas coisas. Esse é que é o grande problema.
Quando na vida, na identidade real, na identidade original, nós sabemos que trair é pecado. Hoje não é. Hoje até a legalidade abona. Se a traição não tiver conflito, não tiver morte, hoje é tranquilo. Passou, a página virou. O amor era sentido e ensinado, era aquele de 1 Coríntios 13. Né? Hoje, o amor é relativo. Ele vem, acaba, vai embora. Não é o de Deus. Já viu que essa identidade está rasurada. Porque o amor de Deus nunca acaba. Tá? Nunca acaba. Hoje acaba e a lei aprova. Vamos em frente. Tem gente aí amando, dizendo que entende muito de casamento, né? Porque já teve quase 12 casamentos, por exemplo, né? Estou citando como exemplo. Ou seja, o amor é relativo. A verdade é verdade, mas, poxa, se for necessário para salvar uma vida, por que não uma mentirinha? Ele vai deixar de morrer agora e vai para o inferno depois, porque a mentira é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. A identidade restaurada mostra isso. Então, fica um pouco pesada carregar no tempo de hoje, porque está tudo mudado. Então, eu digo, hoje a semelhança está mais perigosa para a vida como igreja do que o confronto. Porque foi no confronto a fé aumenta, a identificação se fortalece, aquele que é. E eu digo, querido, não se iludam, hein? Muita coisa está acontecendo e muita gente perguntando, até crente, por que, Senhor, aconteceu isso? Eu quero lembrar vocês, Deus está permitindo, não concordando, não fazendo, mas permitindo que a sua igreja aprenda com aquilo que tem recebido dele, não pela força do seu braço. Você já conhece, você sabe como fazer. Jesus, a palavra de Deus lá em Jeremias 31, 33, creio que sim. Vocês vão identificar o texto. E naqueles dias colocarei a minha lei no vosso... está lá. 31, 33, acertei, viu? 31, 33. Porque essa é a aliança que eu farei com o povo de Israel. Era para o povo de Israel que está acontecendo hoje conosco. Nós somos hoje o Israel de Deus e a palavra é a mesma para sempre. Está acontecendo nesse tempo também, depois daqueles dias, depois do nascimento de Jesus, quando Jesus viesse, ele disse... naqueles dias, diz o Senhor, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Mas no versículo seguinte diz, e ninguém precisará aprender com o outro, porque todos terão conhecimento. Nós estamos vivendo hoje com a nova identidade e isso. Todos têm conhecimento. O que falta? Aprender. Aprender, não deu para aprender ainda. E eu creio, para mim, pelo menos, para a minha vida, eu sei disso. Deus está me deixando cuidar do aprendizado que eu tenho, para buscar, não em mim, mas nele, naquilo que ele tem me dado, o meu aprendizado. E evitar incorrer em erros que são perigosos para a vida da igreja. Quando Jesus disse que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, eu estou preocupado com a escolha, meu irmão. Chamado todos nós temos sido. Estamos aqui porque fomos chamados. Agora, o problema está exatamente na escolha. Nós estamos apontando para a escolha. Eu tenho um textozinho lá que eu coloco, às vezes 2 vezes por dia,
Não é porque eu não tenho o que fazer, não, porque dá vontade de falar com todo mundo, está todo mundo longe, aí eu coloco, coloco um pouco lá no meu Face. Mas eu nunca, você vê, não tem uma promessa vazia. Esse que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, eu não faço. E até não levo jeito. Porque o se de Deus vai aparecer em todas as promessas. O se fizeres assim, se aprenderes, se estiveres em mim, é se. Se eu não tenho tempo de explicar o que é esse se, eu não vou ficar prometendo, porque eu não sei quem vai receber. Você vai receber sabendo que o se de Deus, se você estiver fazendo conforme a sua palavra, a bênção é garantida. Porque quando Paulo escreve lá em Efésios 1:3, ele diz: abençoado com todas as bênçãos, somos abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Existe se estiveres em mim. E aí eu não posso ficar prometendo para todo mundo. Eu sei que tem que estar em Cristo para que a bênção seja próspera, seja, como é que eu diria, a promessa se cumpra. Deus não faz promessa vaga, jogada ao vento. As promessas dele têm uma base de sustentação que eu tenho que aprender. E às vezes eu tenho dificuldade porque é tanta coisa boa, tanta novidade que aparece, tanta coisa que me atrai, tanto fruto proibido, e é mais bonito, gostoso. E eu vou indo, me perdi, a minha identidade não tem valor nenhum. Quando se fala hoje, você hoje chegar em algum lugar se identificando como crente, se tiverem 10 pessoas, 2 vão estar rindo de você, porque conhece uma história de crente cuja identidade já está rasurada. Se você diz: eu sou pastor, misericórdia. Ai, meu Deus, será igual aquele? Será fulano? Ih, é mais um. Tive uma história de uma de nossas igrejas. O pastor teve um problema sério lá. Eu estou falando isso para mostrar que não é só o novo convertido, você crente, membro da igreja. É para todo mundo isso, gente. Todo mundo. A nossa identidade, cada vez que a gente galga um degrau na escala eclesiástica, a gente recebe mais um pontinho. Diz que é uma pedra na coroa, é uma pedra na cabeça para carregar. A coroa vem depois. Você recebe mais um peso, uma responsabilidade maior. Tá? Então você... E lá nessa igreja deu um problema sério lá, um envolvimento, que eu não vou aqui citar o fato, já faz tantos anos, deve fazer aí uns 35 anos. E foi trocado o pastor, e o pastor que foi para lá era jovem ainda, já estava com o Senhor, e ele foi visitar os membros que tinham dispersado por causa daquele problema e tal. Aí, chegando numa casa, estava lá conversando com 2 jovens que tinham saído da igreja por causa disso. Aí o pai delas chega e elas apresentaram: ah, pai, isso aqui é o novo pastor, um jovem dos seus 28 anos, um casal, por sinal. Aí o pai: se aquele era idoso e fez o que fez, imagina esse agora. Então vai passando. Uma identidade rasurada vai comprometendo a imagem da outra. Mas, querido, eu lhe citei o texto de 2 Timóteo, que diz: Deus conhece os que são seus. Mantenha a sua identidade. E toda comparação será anulada pela tua identidade, pela tua firmeza, pela identidade pura, conforme foi restaurada, ela está na tua vida, não na tua mão, nem no teu bolso, mas na tua vida.
Aquela que você carrega é para as autoridades terrenas. Mas existe uma identidade. Eu lembro quando o Salmo 87 fala dos filhos de Sião, elogia a cidade de Sião espiritualmente, e diz: o Senhor, ao fazer menção dos povos, dirá: esse é nascido lá. Assim Ele vai fazer com a tua identidade. Ao contar a igreja, ao ver cada membro da igreja, Ele vai dizer: esse é meu filho, esse é salvo. E se tiver que enfrentar o diabo por causa de você, Ele vai dizer: conheces o meu servo João, minha serva Maria, minha serva? Ele vai poder fazer isso porque a tua identidade está intacta. Não pense que as coisas simples são toleráveis. Essa identidade é pura. Essa identidade, quando você fala eu sou um cristão, pode olhar em volta, na órbita da tua vida, que todo mundo vai ver que você é cristão. E um cristão não não faz teste com Deus, não faz teste com a autoridade. Um cristão não faz teste com as coisas espirituais. Cristão, a identidade do cristão, ela é firme, definida. O caráter é visível, todo mundo pode ver. Aliás, é um erro quando dizemos que ninguém tem nada com a nossa vida. Simplesmente o mundo todo tem. Porque quando você apresenta a identidade de cristão, faz igual, sabe aquele brinquedozinho, a apresentação de peça com criança que se fazia antes? Agora não, que a tecnologia mudou as ferramentas, mas botava aquele lençol, ou sei lá, uma toalha, uma coxa, né? E aquele como é que é? Dos fantoches. Ficava lá o bichinho lá falando, né? Mas sempre tinha uma criança mais levadinha, descuidava, ele ia lá, olhava por trás para conferir quem estava falando. Então, olha só, é assim, querido. Quando você apresenta uma identidade, muitos vão receber, sem questionamento. Mas vai ter aqueles que vão lá por trás ver se é você mesmo, se você realmente é assim. Eu estou aqui porque eu não gostei daquela igreja que não tem amor. Eu tenho um caso, o pastor Luiz Antônio estava 2h da manhã com uma irmãzinha que passou mal na casa dela, ligou para ele pedindo socorro. Ela tinha marido, mas não sabia dirigir. O pastor Luiz levou ela para o pronto-socorro. 2h da manhã, com ela conversando, esperando o atendimento, malhando a igreja, dizendo: pastor, eu não sei porquê, mas a nossa igreja não tem amor, por isso. O pastor estava com ela 2h da manhã, cuidando dela no sufoco, e ela falando da igreja que não tinha amor. Eu falei: meu Deus do céu. Então, acontece isso. Quando a identidade é rasurada, ela fica cega, ela não mostra os dados reais, ela embaça a história real. Então, querido, acontece isso, e quando ele me contou, eu tive que rir. Falei: ou está maluca, ou realmente está espiritualmente zerada. Porque não era qualquer pastor que faria isso. Pois é. Então, querido, existe isso, a visão das pessoas, a identidade que a pessoa tem, a sua identidade indica a visão espiritual que ela tem. Não é a identidade por quê? Porque eu não estou falando de uma identidade impressa. Ele pode ter uma identidade de semideus. Não tem nada contra, não sou desse tipo, mas quem quiser fazer hoje pode. Tá? Mas se a identidade real, se aquela identidade restaurada na cruz não for visível, de nada vai adiantar a carteirada, meu irmão. Porque na hora da escolha, como eu falei, né? Muitos são chamados. Nós estamos nesse bolo aí. Mas os escolhidos, a identidade dele não é falsificada.
A identidade dele não aceita qualquer dado. Ela é inalterável. Ela é como foi recebida por Jesus no primeiro dia que demos um sinal dizendo que o aceitava e vai valer até para a grande ceia na eternidade. Essa é a identidade. Então não dá para a gente brincar com pequenas coisas, porque tem muita gente que erraram muito pouco. Foi tão grave. Judas, a identidade dele foi um beijo. Ali, ele apresentou uma identidade maravilhosa, linda, beijando o mestre, pois era o sinal para ele ser preso e ser crucificado. Não vale essa identidade visível no espiritual. No espiritual vale a nossa transparência com a coerência dos dados que lá estão. Se a identidade foi restaurada por Jesus, nos fez filhos novamente. Então, o texto base que foi do tema é esse, não é? Sede imitadores do Pai. Imitadores, porque o filho tem o DNA do Pai. Pode não parecer fisicamente, e não dá, porque Deus não tem físico, Deus é espírito, mas a natureza que ele nos deu foi restaurada. Então, temos que ser imitadores dele de acordo com o que ele nos fez através do seu Filho Jesus. A primeira perdemos, a segunda foi para ficar até a eternidade. Então, queridos, precisamos, como igreja, representar bem essa identidade. Eu sei, existem muitas coisas, hoje mais do que nunca, mexendo com a cabecinha de muitos cristãos, mas Jesus avisou. Ele disse que se fosse possível, eu vou usar um termo mais caseiro, derrubaria até os escolhidos, ou confundiriam até os escolhidos. Então, isso está avisado. Então, você vai ouvir muita coisa. Mas o importante não é o que você ouve, não é o que você vê, mas o que você é. Quando você é, pode acontecer tudo à sua volta. Os cristãos, havia perseguição, havia o Coliseu, festejavam a morte, crente incendiado em praça pública, e, no entanto, a igreja chegou até você. O que custa agora ajustarmos a nossa identidade com a real, a nossa identidade interior, ajustar com aquela que apresentamos ao mundo. Precisamos ter esse cuidado, querido. Olha, eu vou concluir aqui com uma relação, como 5 coisas que identificam qual a nossa identidade. Eu coloquei aqui, eu escolhi porque eu estava meditando nesse assunto, e eu sabia que o tempo não seria possível destrinchar todo em detalhe. Eu coloquei aqui resumido 5 coisinhas. Para não esquecer, eu anotei. O primeiro é, entre as 5 coisas que identificam a nossa identidade, o grau de valorização que damos ao nosso nome. Isso é muito importante. Seu nome de cristão, me referindo no espiritual. Francisco vale nada. Francisco é tão perigoso quanto qualquer outra pessoa. O coração do Francisco também é enganoso, tudo isso. Mas existe um nome que eu não posso negligenciar, que é o nome de Jesus que está em mim, selado. Ele é que me deu o retorno à condição de filho de Deus. E esse nome jamais pode ser manchado na minha identidade. Você vê, Provérbios, Salomão diz lá em Provérbios 2, 21, ele diz que o bom nome é melhor do que muitas riquezas. O bom nome. E o nome que você carrega, o bispo não erra. Quem erra é o Francisco. Então eu tenho que cuidar do Francisco. O bispo vai bem. Francisco é que tem que cuidar. Se eu não cuidar do Francisco,
o bispo não vai valer nada, vai ser mais uma chacota aí na sociedade. Então eu preciso tomar cuidado com o Francisco. Francisco é que é o problema. Outro, segundo, a intenção que demonstramos em uma amizade. Quando firmamos uma amizade, qual é a nossa intenção? Uns tirar proveito, outros montar um cardápio de amigos maravilhosos, outros, muita coisa. Mas qual é a minha intenção? Uma amizade, qual é que eu pretendo com ela? Eu tenho alguma pretensão pessoal? Está errado. A amizade é para abençoar o outro. Quando eu tenho uma amizade é para ser bênção, não é para ser abençoado. Se a minha intenção é ser amigo do fulano, que ele me abençoa, não estou errado de tudo, eu preciso, mas não está completo, não cabe na identidade. Nessa identidade de cristão, ela tem que ser, a intenção tem que ser abençoar. Eu sou amigo do fulano para abençoá-lo. Se ele for também, amém. Vamos fortalecer. Se não for, a tua parte na glória já está garantida. Você será abençoado de qualquer jeito. Jesus disse, quando chegaram numa casa, disse aos 70, quando chegaram numa casa, saudai com a paz do Senhor. Se a minha paz estiver lá, saudai com a minha paz. Se a minha paz estiver lá, fica com eles. Se não, volta para vós. Você nunca erra, nunca perde em ser abençoador. E essa deve ser a intenção de uma amizade. Terceiro, o valor que damos a uma aliança firmada. Não se desfaz uma aliança sem acordo mútuo. E espiritualmente não se desfaz. A aliança espiritual não se desfaz. Uma vez firmada, quantas vezes? Não, eu amo o Senhor, eu amo você, te amo em Cristo, mas por qualquer coisa, rompe. Meu irmão, não cabe na tua identidade como cristão. É um item, é um dado que mancha a identidade, porque uma aliança feita em Deus, ela jamais pode ser quebrada. O quarto, o respeito que temos com a palavra de Deus. Salmo 15, verso 4. Com a palavra empenhada, melhor dizendo. O respeito que temos com a palavra empenhada. Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Não cabe na nossa identidade. O Salmo 15, verso 4, diz, o item falando, quem herdará, quem subirá o teu santo monte, tal. Aí no 4 ele diz assim, aquele que, jurando, mesmo com dano seu, não muda, firmar, ser correto na palavra. Uma identidade cristã, uma identidade de filho de Deus, que fica negociando o nome, a palavra de qualquer jeito, olha, não cabe na identidade, vai destoar. E, por fim, o grau de fidelidade à palavra de Deus. Olha, Salmo 138, 2, diz que honraste a tua palavra acima do teu nome. Cuidado que as traduções novas coloca igual. Tá? Porque honraste a tua palavra igual ao teu nome, coisa parecida, não me lembro agora as palavras. Mas a tradução, na minha original, é essa, acima do teu nome. A palavra. Porque que adianta um nome sem palavra, gente? Você é o bambambam do fulano de tal, não sei das quantas. Mas a tua palavra não vale um centavo. Para que o teu nome? E a palavra diz que Deus colocou o seu nome, aliás, a sua palavra, acima do seu nome. Ele é o Deus Todo-Poderoso porque é fiel. Ele é fiel porque é o Todo-Poderoso. Há uma conivência entre a palavra e o nome. Se destoar, perde tudo. Não cabe, até o nome na identidade, Filho de Deus,
Deus honra a sua palavra acima do nome. E o teu nome e a tua palavra vale o quê? A minha palavra vale o quê? Ela vale, ela é verdadeira, ela é confiável, todos confiam, e não vale só na igreja, vale para o mundo também. Porque quando, por exemplo, um líder cai na garra do mundo, com a palavra que não tem sustentação, ele perde totalmente a condição, primeiro, de ser líder, segundo, de ser cristão. Então, a identidade, essa identidade restaurada, ela é mais difícil de conduzir do que aquela original. Você vê, por quê? Porque agora você está para decidir. Você que eu digo, meu irmão, nós estamos para decidir. Perdemos a identidade, ganhamos a identidade, perdemos, restauramos em Cristo. Agora resta provar, porque a colheita está chegando. Quando a colheita vier, só a identidade sem rasura vai valer para a entrada no céu. Ela precisa ser reformada totalmente e mantida conforme recebemos de Cristo. Essa é a mensagem. A identidade que recebemos de Cristo é para a entrada no céu. Essa entrada no céu vai ser apresentada e o Senhor conhece. Aquele texto que eu já citei hoje, o Senhor conhece quem somos nós como seus filhos. É claro que vamos ganhar casa própria, vamos ganhar carro novo, vamos ganhar bom emprego, vamos ganhar tudo isso. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando daquela entrada da escolha de Deus, daqueles que Jesus disse que seriam poucos. Mas eu quero estar lá. E eu quero fechar lembrando Apocalipse 3:4, falando da igreja de Sardo, uma igreja, não era das piores, mas tinha algumas questõezinhas que foram levantadas. No versículo 4 diz: há, porém, alguns que não se contaminaram, e por isso andarão de branco comigo, porque são dignos. Essa é a nossa visão, querido. São poucos escolhidos, mas eu quero estar lá. São poucos escolhidos, mas o meu nome está lá. Pode ser poucos, mas são muitos. São menos do que a gente gostaria. Mas, por quê? Porque os poucos escolhidos na multidão desse mundo é muita gente. Por que não cabe o meu nome? É muita negligência minha deixar escapar dessa relação. Querido, Deus nos abençoe. Vamos manter a nossa identidade. Primeiramente, não mude. Se ela está em Cristo, deixa como está, não mexe. Não se engana, não troca, não vai trocar a eternidade com Deus por um prato de lentilha, como foi o caso de Esaú. Fica firme. Cuida dos princípios bíblicos na sua peculiaridade, porque em pequenas coisas nós podemos escapulir e as pequenas coisas do erro são comuns se expandir com facilidade. Se eu fiz alguma coisa errada e deu resultado para mim, eu estou fadado tranquilamente como ser humano a fazer a segunda coisa, a fazer a terceira. Eu fui discipulado por um pastor presbiteriano que ele dizia: nunca deixe o diabo tocar na sua unha. Se ele tocar na unha, ele vai querer chegar no teu cérebro. E não é diferente, não. Uma coisinha errada que aparentemente deu certo é um atrativo para o próximo, para o próximo, para o próximo. Depois, você está na lista do nada a ver. Ah, nada a ver. E do nada a ver, temos a igreja de hoje. Você não precisa ser essa igreja de hoje, ser a igreja de Jesus. Eu digo sempre isso. A Irmandade não é a melhor igreja, muito menos a maior, mas ela tem que ser a igreja de Jesus. É fundamental. Deus nos abençoe, querido. Sejamos
cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos, nós vamos aplaudir a palavra do Senhor, não é o bispo não, né? A gente está aplaudindo a palavra de Deus para o nosso coração. Amém? E graças a Deus que desde quinta-feira nós estamos ouvindo sobre identidade e hoje à noite vamos ouvir mais uma vez. E durante o ano vamos ouvir várias vezes ainda. Amém? Quem vai entregar é você, Tiago? Chamar a pastora Vera, né? Porque ela também vai. A próxima vez eu vou pedir para me escalar para pregar. Eu estou ficando aquele que quer ganhar o prêmio, né, do sorteio, está querendo ganhar o presente do pregador. Mas graças a Deus, né, que todos os pastores, esposa que vieram, né, estão recebendo uma lembrança de carinho da nossa igreja, né? Amém, meus amados, nós estamos encerrando. Logo mais.